Muito bem, queridos irmãos, amigos ouvintes, neste momento especial, momento da palavra, nós temos uma palavra de Deus para os nossos corações. A leitura bíblica no livro de hoje se encontra em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 1 e o versículo de número 2. Livro do Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento. Observe o que nos diz a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Gênesis, capítulo 1 e o versículo de número 2 nos diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face das águas. Mas o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Queridos irmãos, amigos ouvintes, no princípio criou Deus todas as coisas. Observe o fundamento da palavra do Senhor Deus no processo de criação. A palavra do Senhor aqui deixa bem claro que antes da participação do Espírito de Deus, a terra estava sem forma, a terra estava vazia e as trevas cobriam a terra. Mas a partir do momento em que o Espírito de Deus foi colocado em ação, o Espírito de Deus começou a se mover sobre a face das águas. Queridos irmãos, eu quero que você entenda que a trilogia santíssima, ou a Trindade Santa, ela sempre existiu desde antes da fundação do mundo. Deus, ele é Pai, Deus, ele é Filho e Deus, ele é Espírito. Cada um exerce a sua função, cada um exerce a sua atividade. Contudo, eles se completam em um. O próprio Cristo, quando aqui esteve, ele disse: eu e o meu Pai somos um. Um no alvo, um no objetivo. Pois o objetivo do nosso Deus é salvar e resgatar o ser humano da condenação da morte e da condenação do inferno. O Espírito de Deus se movia, quer dizer, se movimentava. Eu quero que você entenda que o Espírito de Deus é um ser que está em movimento. O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, não é um ser estático, não é um ser paralisado, mas o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Senhor, ele está em movimento. É ele quem diz a palavra que convence o ser humano dos seus pecados. É ele que convence o ser humano e o faz com que ele se arrependa, e o faz com que ele se volte para Cristo, mediante o anúncio da palavra do Senhor. Observe, meus amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha de várias formas e de várias maneiras. É tanto que quando o apóstolo Paulo vai falar da graça de Deus,
ele não fala apenas da graça, mas ele fala da multiforme graça proporcionada pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele vai falar dos dons espirituais, ele começa dizendo que há diversidade. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele nos torna capazes, mas cada um na sua área, cada um no seu chamado, cada um na sua vocação, cada um com seu preparo, cada um com o objetivo para qual foi levantado. Não existe este negócio de uma forma. Ninguém consegue fazer as coisas da mesma forma, da mesma maneira no reino de Deus. É tanto que a palavra do Senhor diz que a uns o Senhor Deus deu para pastores, a outros doutores, a outros apóstolos, a outros profetas e a outros mestres. Ou seja, no reino de Deus, cada um tem uma função. No reino de Deus, cada um tem um chamado. No reino de Deus, cada um tem um objetivo, uma função a exercer. E aqui está o Espírito de Deus se movimentando sobre a face das águas. Ou seja, porque um prega de uma maneira, porque outro prega de outra maneira, porque um fala de uma maneira, porque outro fala de outra maneira. A própria ciência vai dizer acerca do temperamento humano. Uns eloquentes, outros são mais calmos. Uns têm uma sabedoria maior, outros têm um entendimento maior, porque cada um tem um chamado, cada um tem uma vocação. Porque Deus, ele não nos fez em série. Ele nos fez diferente, nós somos indivíduos. É tanto que quando você vai fazer a identidade vem de indivíduo. Você é individual. Quando você pega esse dedão aqui que eu estou mostrando, quem está me assistindo pela live, na página oficial do programa está vendo. Quando você coloca esse dedão lá você está colocando a sua digital, a sua identidade. Nesses 7 bilhões de habitantes que compõem o planeta Terra, ninguém tem uma digital igual à sua. Por quê? Porque você é único. Você é individual, você é um indivíduo. Você é exclusivo, você é uma série única. Mesmo se você vier a ser clonado, não tem possibilidade de você ter as mesmas digitais. Cada ser humano, meus irmãos, é indivíduo. Agora você entende? Porque o preço de Jesus Cristo pelo resgate da humanidade foi tão alto. Porque Ele não nos fez máquinas. O Senhor não nos fez máquinas. O Senhor nos fez ser pensantes. Nós somos da criação de Deus o único ser que pensa, que raciocina, que decide, que escolhe, que premedita. Isso por vontade própria, porque os demais animais, eles são classificados pelos seus instintos. Ele age naturalmente pelo instinto. É da natureza animal o instinto de proteger, de guardar, de brigar. Mas o ser humano não, ele tem razão, ele tem consciência, ele tem entendimento. O ser humano tem a capacidade de decidir, tem a capacidade de escolher. Porque nós somos matéria constituída pelo próprio Deus. Quando Ele vai nos confeccionar, quando Ele vai nos formar,
A Bíblia diz que pegou Deus o pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego divino. Aí, a partir daí, o ser humano foi feito alma vivente. Então, nós, seres humanos, nós somos um ser. Um ser, nós somos uma alma. E essa alma, ela tem um corpo. E esse corpo tem o espírito. O corpo comunica-se com as coisas externas. O espírito comunica com as coisas espirituais, divinas, celestiais. A alma comunica com as coisas internas, a consciência, a reflexão, a razão. Tudo isso, meus amados irmãos, porque nós somos parte da criação de Deus. E este mesmo Espírito que estava em movimento nos dias da criação, que fez com que a terra feia se tornasse uma terra bonita, que fez com que esta terra vazia viesse a ser uma terra populosa, que fez com que esta terra seca viesse a se transformar em uma terra frutífera e abundante, é esse mesmo Espírito de Deus que paira sobre o planeta Terra, convencendo o ser humano dos seus pecados, da justiça e do juízo. Este mesmo Espírito de Deus, quando encontra-se com alguém na sarjeta, na lama, no pecado, na miséria, no fracasso, esse Espírito de Deus, que não está parado, que não está estagnado, que está em movimento, este mesmo Espírito de Deus, ele muda e transforma a vida das pessoas. Então, meus irmãos, você que me ouve, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Quem muda a pessoa é o Espírito Santo de Deus. Quem trabalha na personalidade, na psique, no caráter, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra fala, não é por força, não é por violência. A pessoa chega na sua igreja, você quer forçar ele a ser crente, você quer forçar ele a ser participante daquela dominação. Você está errado. É o Espírito Santo de Deus, é que vai trabalhar na vida dele, é que vai trabalhar na vida dela, para fazer ela, se ela fica ali ou não. Aí eu fico vendo, irmãos, as pessoas querendo forçar as pessoas a ser crente à força. Vem, 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 vem. Não, não é assim não. Quem chama é Jesus. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Eu e você, nós somos o canal. A minha e a sua obrigação cristã é levar a palavra, é pregar o evangelho, é levar a boa nova. Quem vai convencer o ser humano é o Espírito de Deus, que aqui no princípio pairava sobre as águas, movimentando. Ah, meus irmãos, se os pastores, me perdoem, se nós obreiros, se nós oficiais da igreja, trabalhássemos como Espírito Santo, muitas almas já tinham sido convertidas. Porque nós obreiros, nós líderes, às vezes nós ficamos de braços cruzados esperando as coisas acontecer, enquanto o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Mas às vezes eu estou movimentando em favor dos meus interesses, às vezes eu estou movimentando em favor das minhas vontades. Mas será que eu estou movimentando em favor do reino de Deus? Em favor das almas que estão cativas e oprimidas, caminhando a passos largos para o inferno? O exemplo está aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Assim é o homem sem Deus. O homem sem Deus, o ser humano sem Deus, ele é sem forma, ele é vazio. Ele tem uma aparência desfigurada. Por quê? Porque a atuação maligna o domina. Mas o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Irmãos,
Quando o Espírito de Deus chega, as coisas mudam. Quando o Espírito de Deus está agindo, aleluia, as coisas mudam. Agora, quando é o homem que está agindo, as coisas só pioram, as coisas não se resolvem. É por isso que nós temos que ter o hábito de orar, porque a oração é que vai proporcionar a resolução dos problemas, dos conflitos, das adversidades e fazer com que o Espírito Santo venha e encontre no coração do ser humano um coração desejoso, quebrantado, para recebê-lo como Salvador. Deus abençoe ao presbítero Edson Teixeira na sintonia. Deus abençoe a você que me ouve, a você que me escuta. Entenda, meu irmão, nós somos individuais, nós somos únicos. David, é isso aqui que vocês estão ouvindo. David, é isso aqui que vocês estão assistindo. Não vai haver outro igual a mim, nunca. Nem na geração passada nunca existiu alguém igual a mim. Na geração atual só tem eu. E na geração futura nunca vai ter igual a mim. Irmãos, a gente tem que parar com esse negócio de querer que as pessoas sejam como a gente quer. Aí aqui eu vou apertar pro lado dos maridos. Os maridos querem que as esposas sejam do jeito que eles querem. Que isso, irmãos? Cada um tem o seu jeito, a sua maneira. Aí agora vem as mulheres também, querendo que os maridos sejam de acordo com elas. Aí agora vem também os pastores, querendo que as ovelhas sejam como eles são. Pastor A não gosta de comer determinada comida, quer impor que os irmãos não comam. Que isso, irmãos? Está na Bíblia. O apóstolo Paulo falou. Se o irmão se escandaliza porque você come isso ou aquilo, não coma na frente dele. Quer dizer, não é na base da força. É pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente entender que a nossa missão é pregar o Evangelho, quando a gente entender que nós fomos chamados para fazer o reino de Deus crescer, e não a gente crescer em função do reino, quando a gente entender que nós fomos chamados para levar a mensagem salvífica de Cristo para as pessoas, quando a gente entender quem vai convencer o ser humano dos seus pecados é o Espírito Santo de Deus, aí a gente vai tranquilizar, aí a gente vai descansar. Porque, irmão, se dependesse de mim, não tinha ninguém perdido, não. Se dependesse de mim, da minha vocação, do meu chamado, do meu desejo, da minha vontade, todo mundo estava na igreja, todo mundo estava no reino de Deus. Mas não depende de mim. Depende primeiro das pessoas, depende do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus chega, bate no coração, a pessoa endurece, o Espírito volta. Então, meus amados irmãos, vamos entender que o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Vamos entender que o Espírito Santo de Deus está atuando. Vamos entender que o Espírito Santo está falando com você, meu irmão, minha irmã. Até quando você vai endurecer o seu coração? Até quando você vai ficar deixando para depois? O Espírito Santo está te chamando hoje. O Espírito Santo está te chamando agora. E você está dizendo depois eu vou. Você está dizendo amanhã eu vou. E você nunca vai. E esse depois nunca chega. E o tempo está passando. E as portas do inferno estão te sufocando. Porque você não está dando ouvido à voz do Espírito Santo falando no seu coração. Filho meu, filha minha, vinde ao meu encontro, porque eu te chamo, eu te convido, vinde a mim
sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou humilde de coração. Entenda, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo de Deus, ele está te chamando. O mundo está em caos. Este planeta abençoado, criado por Deus, que antes estava sem forma, que antes estava vazio, o Espírito chegou e o moldou. O Espírito chegou e o tornou. O que era trevas em luz, o que era seco em frutífero, o que era sem forma, em forma embelezou. Esse mesmo Espírito, Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu virei outra vez. Os discípulos preocuparam: Senhor, ficaremos órfãos? Ficaremos abandonados? Jesus falou: não. Eu vos enviarei o meu Consolador. Eu vos enviarei o Espírito Santo. E ele será o vosso ajudador. E a palavra do Senhor diz que além de termos Jesus Cristo como nosso advogado, que está sentado à direita de Deus, de onde intercede por nós, de onde nos defende, a Bíblia diz que esse mesmo Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ah, meu irmão, nós temos alguém que se preocupa conosco. Nós temos alguém que de fato se importa comigo e com você. O Espírito Santo de Deus, ele se preocupa com você. Não somente com a sua vida física, mas principalmente com a sua vida espiritual. O Espírito Santo se preocupa com você. É tanto que diante de Deus, ele está intercedendo com gemidos inexprimíveis. Porque ele quer salvar a sua alma. O Espírito de Deus, ele quer salvar a sua alma. Então, meu irmão, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Esta voz, não a minha, mas esta voz que está falando dentro da sua mente, esta voz que está chegando dentro do seu coração, não é a minha voz, mas é a voz do Espírito Santo dizendo: chegou o dia, chegou a hora, o momento é hoje. Aceita Jesus como o Salvador da sua vida. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Aceita Jesus como o Salvador da sua vida e receba dele o perdão dos seus pecados. Porque o único pecado que Jesus não perdoa é a blasfêmia contra este mesmo Espírito que no princípio pairava sobre as águas, mas no presente ele paira sobre o planeta Terra à procura de alguém que quer mudança, à procura de alguém que quer nascer de novo, à procura de alguém que está cansado, sobrecarregado dessa vida cruel, dessa vida tirana, e entregar-se para Cristo Jesus como seu Salvador. É este Espírito Santo, meu irmão, que fala com você neste momento. Permita que esse Espírito Santo possa, meu irmão, minha irmã, mudar a sua vida.
Permita que esse Espírito Santo possa entrar no seu coração e mudar a sua história. Não importa o que você fez, o que você falou, o que você é. O que importa é que esse Espírito, que Ele quer mudar a sua vida. Porque aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. Ah, meu irmão, se você entender e receber Jesus no seu coração, a sua vida será mudada. Nós vamos orar por você. E o Senhor Deus irá te abençoar.